Ontem vi uma cena e me deu vontade de fazer uma pergunta sincera aqui. Vale a pena, escuta bem, vale a pena gastar energia para que outras pessoas gostem de você? E eu não tô falando só de relacionamento amoroso, não. Tô falando realmente de todo tipo de relação. Relação de amizade, de família, de trabalho, as pessoas que convivem com você no dia a dia. Porque se a gente for parar para pensar assim, com um pouco mais de atenção, muitas coisas que você faz não é exatamente porque você quer. É porque você quer ser aceito, a gente quer ser validado, quer evitar conflito, quer não ser rejeitado. E isso vai consumindo energia que você nem percebe. Você começa a se adaptar demais, a se moldar demais, a medir palavras, comportamento, posicionamento. E quando você vê, já não está sendo você. Você está sendo uma versão mais aceitável de você. E o mais perigoso é que isso não acontece de forma consciente, né? Isso vira um padrão. O seu cérebro ele aprende que ser aceito é seguro e ser rejeitado é uma ameaça. E aí entra o sistema límbico, né, que é responsável pelas emoções. Aí ele ativa um mecanismo assim muito antigo de sobrevivência. Se encaixar para não ser excluído. Só que hoje você não vive mais numa realidade onde ser excluído significa perigo físico, mas o seu cérebro continua reagindo como se fosse. E aí você começa a abrir mão de coisas importantes, de opiniões, de vontades, de limites que são seus, só para manter as relações que muitas vezes nem fazem bem para você de verdade. E aqui entra uma parte que pode ser desconfortável, mas é necessária. Talvez você não esteja cansado das pessoas, você está cansado de sustentar uma versão de você que não é real, que não existe. Porque isso exige um esforço constante, né? E quanto mais você faz isso, mais distante você fica realmente de quem você é. E exatamente aqui que eu quero me apresentar para você que talvez não me conhece, que está me ouvindo pela primeira vez. Eu sou Maria Jerônima, faço pós-graduação em neurociência, tenho cursos em análise comportamental, AFT, hipnose e várias outras técnicas. E a minha missão aqui é ajudar pessoas que vivem nesse padrão de se adaptar demais, de se anular, de tentar agradar para pertencer, a entenderem, né, o que está acontecendo dentro da própria mente, literalmente, e principalmente reconstruírem uma forma mais consciente de se posicionar no mundo. Porque quando você entende, né, o mecanismo, você para de se culpar e começa a se reorganizar. E aqui vem uma verdade que talvez você já sinta, mas evita encarar. Nem todo mundo precisa gostar de você. E mais do que isso, tentar fazer que o mundo goste de você é uma forma silenciosa de abandono de si mesmo. Porque enquanto você está aí, tentando caber em todos os lugares, você não pertence a lugar nenhum de verdade. E isso gera uma sensação de vazio que só resolve com mais aprovação. E vira um ciclo, né? Do ponto de vista da neurociência, cada vez que você recebe validação externa, o seu cérebro libera dopamina, que é uma sensação de recompensa, né? Só que quando você depende disso, você entra num ciclo, né? Precisa agradar, recebe validação, sente alívio e depois precisa de novo. Isso vira uma dependência emocional, é assim que funciona o ciclo. E dependência emocional não é sobre amor, é sobre medo de não ser suficiente. Então talvez a pergunta não seja mais como fazer as pessoas gostarem de mim. Talvez seja por que eu preciso tanto que gostem de mim. Porque quando você começa a responder isso com honestidade, com verdade, muita coisa muda. Você começa a perceber que está se forçando, onde está se diminuindo, onde você está se traindo para manter vínculos. Isso não significa se afastar de todo mundo, significa se posicionar com mais verdade. E isso no começo pode gerar um pouco de desconforto, pode gerar rejeição, sim, mas também pode gerar liberdade, porque pela primeira vez você começa a se relacionar sem precisar performar. É você de verdade, né? Então hoje você não precisa aprender a agradar mais. Hoje talvez você precise só aprender a sustentar quem você é. Isso não é sobre se impor, é sobre parar de se abandonar. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, fica aqui, não porque eu vou te ensinar a fazer todo mundo gostar de você, que eu tenha todas as respostas, que eu já aprendi tudo, mas porque você também esteja começando a entender que viver isso tem um custo alto demais e que você merece realmente viver a sua verdade.